Meus irmãos queridos, quero conversar com vocês hoje à noite sobre o valor da prestação de contas. O valor da prestação de contas. Talvez isto seja algo que você não gosta muito de fazer. Eu confesso que às vezes é incômodo prestar contas. Mas eu devo dizer que na nossa caminhada espiritual, prestar contas também é uma necessidade. Eu quero que você pense conosco, à luz da palavra do Senhor, sobre este assunto. Primeiro texto que eu quero usar com os irmãos hoje à noite está em Provérbios 27, verso 17. Provérbios 27, 17 diz que o ferro com o ferro se afia, ou na nossa versão aqui, a NAA, o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Nós já temos visto a experiência de alguém amolar um ferro, amolar uma faca, uma tesoura, alguma coisa de ferro. E o que nós percebemos? Para conseguir o corte ideal é preciso atrito. Para conseguir com que aquele ferro que está sendo afiado atinja o objetivo, é preciso entrar numa rota de atrito com outro ferro, e isso é feito muitas vezes com muita firmeza, com agressividade, com um corte, onde faísca sai, onde o atrito provoca aquilo que na realidade humana nós poderíamos chamar de dor. O fato é que não se vai conseguir a função do ferro se ele não passar por esse processo. Ele precisa desse atrito, ele precisa dessa agressividade, ele precisa desse contato para finalmente atingir a sua objetividade. Afiar é o mesmo que tornar cortante, tornar agudo, penetrante, é apontar, é aprimorar, é aperfeiçoar. E certamente não se conseguiria isso sem esse movimento. Uma ferramenta sem corte, ela se desgasta, ela perde a sua energia, a sua funcionalidade, ela deixa de obter os resultados para os quais ela foi feita. Então, se um ferro não está afiado, deixa de existir a função para o que ele foi criado, que é para cortar. Em Eclesiastes 10, verso 10, a Bíblia vai dizer: se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém o êxito. Então o texto está dizendo que o ferro se afia com ferro, mas ainda continua a dizer este mesmo versículo, e uma pessoa pela presença do seu próximo. A ideia aqui é que verdadeiros amigos, verdadeiros companheiros, eles têm a função de ser como que uma lixa na vida do outro. Verdadeiro companheiro, verdadeiro amigo, um mentor, um discipulador, ele tem a função de ser esta pessoa que vai afiar a vida da outra pessoa. Quando este ministério é exercido com responsabilidade, com empenho, com comprometimento, certamente aquele outro que está sofrendo o atrito vai se tornar uma pessoa melhor, vai se tornar um discípulo melhor, vai se tornar um funcionário melhor, se você é um mentor do seu funcionário, vai se tornar um filho melhor, se você tem o papel de ir criando essa situação da tensão que leva ao crescimento, que leva ao aprendizado. Imagine você, o pai, a mãe, que cria os seus filhos
deixando-os fazer tudo aquilo que lhes vem na cabeça, deixando-os dar curso livremente aos seus impulsos, sem a disciplina, sem a correção, sem a orientação. Certamente, este filho ou esta filha pode crescer num ambiente de excesso de liberdade, onde ao final da sua caminhada, em lugar de alegria, vai trazer dor e tristeza para os pais. Pai que ama, corrige, disciplina, estabelece limites, ensina o caminho que deve andar e não entrega a pessoa para viver segundo a sua própria sorte. Você tem alguém na sua vida que desempenha esse papel de companheiro de caminhada? Você tem alguém na sua vida que desempenha esse papel de mentor, de discipulador, de alguém que lhe ajuda a crescer, de alguém que é capaz de lhe chamar a atenção quando você está indo pela rota errada? Ou você tem alguém que apenas passa a mão pela cabeça e aprova tudo aquilo que você faz? Verdadeiros amigos, verdadeiros companheiros desenvolvem esta função de ferro de alguém que está afiando e aprimorando o outro. Se você quer crescer e quer experimentar o desenvolvimento das suas habilidades, seja como mentor, seja como discipulador, ou mesmo como pai, ou mesmo como um empregador, você precisa desenvolver essa capacidade de exercitar na vida do outro este aperfeiçoamento. E há um livro muito bom sobre isso, que é um livro de Howard e William Hendricks, que tem como título Como o Ferro Afia o Ferro, a formação de discípulo, a formação de um novo mentor. A ideia é que você possa estar formando pessoas por meio do processo do mentoreamento, e você pode usar esse livro para se aperfeiçoar na arte de desenvolver sua habilidade de modelar outras vidas. Eu quero recomendar que você que está conosco nessa noite, você possa caminhar na sua jornada tendo alguém assim na sua vida. Quero recomendar que você possa ter alguém com quem possa compartilhar suas alegrias, mas também suas tristezas. Alguém com quem você possa falar dos seus sucessos, mas também dos seus fracassos. Alguém com quem você possa falar das suas euforias, mas também dos seus medos. Alguém que esteja com você ao seu lado na hora de dizer, muito bem, vai em frente. Mas alguém que esteja ao seu lado para dizer, você precisa rever a sua atitude e reposicionar a sua visão aqui. Então você precisa ter alguém ao seu lado nessa caminhada. A vida cristã, meus irmãos, nos chama a essa relação de reciprocidade. Isso é cuidado mútuo, isso é viver na prática os mandamentos recíprocos que a Bíblia nos ensina. É importante não caminhar só. É importante não caminhar sozinho. Dentro da nossa conscientização de levantar nessa igreja uma nova geração de discipuladores, nós temos encorajado os irmãos a isso. Nós temos encorajado os irmãos a esse tipo de suporte uns para com os outros. Eu reconheço que alguns dos irmãos preferem continuar as suas caminhadas sozinhos e às vezes até solitários também. Nós precisamos ter o cuidado de olhar ao nosso redor e perceber, eu posso investir na vida dessa pessoa, eu posso dar um pouco mais de atenção a essa pessoa, eu posso ser um ouvidor mais empático para com essa pessoa. Ou então você que está sentindo a necessidade de ter alguém assim, olhar para alguém mais experiente, alguém maduro e dizer, fulano, você pode ser alguém que caminha comigo numa caminhada de companheirismo espiritual, e você vai ter alguém para orar com você, você vai ter alguém para lhe orientar, para ouvir você na hora dos seus medos, na hora dos seus conflitos, alguém que possa acolher a sua pessoa
como alguém que deva ser amado. Quando nós nos sentimos acolhidos e cuidados, meus irmãos, nós vivemos o amor entre irmãos. Colocar em prática os mandamentos recíprocos é uma excelente expressão e exercício a ser praticado, onde uns vão estar cuidando dos outros, onde uns vão estar carregando os fardos uns dos outros, onde uns vão estar amando aos outros, e assim fazendo nós ajudamos a viver a realidade de uma igreja saudável, uma igreja em que as pessoas experimentam cuidado não só na grande congregação, acolhimento não só na grande congregação, mas o cuidado que se dá no dia a dia, no meio da semana, nas experiências do dia a dia que as pessoas têm. Nós somos chamados a prestar contas quando nós praticamos esses mandamentos, uns aos outros. É uma expressão típica de pessoas que entendem o valor de viver a experiência da comunhão. Mas nós podemos indagar qual o valor da prestação de contas. E aí eu quero usar um segundo texto bíblico hoje à noite, que está em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12. Eclesiastes 4, de 9 a 12, vai nos mostrar o valor de prestar contas. No versículo 9, nós vamos ver que o valor reside em não caminhar só. Melhor é serem dois do que um, diz o texto bíblico. Se você acredita que este texto, ele é resultado da revelação do Espírito de Deus, então este texto está aqui para fazer sentido para a nossa existência. Melhor é serem dois do que um. Quem é casado e tem um casamento feliz, sabe o que isso significa. Quem experimenta uma parceria num negócio em que possa confiar num sócio que caminha com você, você sabe o que isso significa. Quem vive a experiência do discipulado como um cuidado mútuo, sabe o que isso significa. Não caminhar só. Este é um dos valores da prestação de contas. Além deste valor, o texto bíblico, verso 9, vai mostrar que há um maior rendimento e há uma maior sinergia naquilo que você faz. Maior é o pagamento pelo seu trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Aqueles que não caminham sós e que conseguem dividir responsabilidades, esses têm um maior rendimento naquilo que está fazendo. É o que você experimenta quando trabalha numa equipe em que há uma sinergia entre os membros da equipe para que haja um rendimento e o resultado final é muito maior do que se fosse apenas uma pessoa. No verso 10 a gente vai perceber que há um valor em prestar contas quando o texto vai nos mostrar que haverá uma maior proteção no aspecto da prevenção, porque se caírem, um levanta o companheiro. Uma proteção que nos previne da queda, uma proteção de alguém que ajuda a alertar para o perigo, a proteção de alguém que mostra o abismo. Há uma proteção preventiva na relação a dois. Se caírem, um levanta o companheiro. Também há uma prevenção no aspecto curativo. Também nós podemos perceber isso neste versículo. Ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se a pessoa não tem alguém para ombrear com ela, na queda, ela tem maior dificuldade de levantar-se. No tropeço, ela tem maior dificuldade de levantar-se, não é? E aqui, acho que todos nós talvez pudéssemos trazer alguma experiência prática vivida nas nossas relações, né? Eu estava certa feita caminhando com a minha esposa e ela perdeu o ritmo ali, ela tropeçou e caiu. E quando alguém cai, a gente fica muito tentado a rir, não é, Lorena? A gente fica... Mas a pessoa que leva a queda sabe o preço
e o quão difícil é levantar, não é? Então, se você está com alguém e caminhando com esse alguém, e esse alguém sofre um tropeço, seja ele físico, em que a queda física, isso é o mínimo. Mas quando alguém cai moralmente, levantar é muito difícil. Quando alguém cai espiritualmente, levantar é muito difícil. Quando alguém cai emocionalmente, levantar é muito difícil. Você certamente já conviveu ou tem alguém que passa por um processo depressivo ao seu lado. Quão difícil é levantar uma pessoa no processo de depressão. Há um maior comprometimento quando nós caminhamos lado a lado. Haverá melhor proteção, tanto na prevenção quanto também na cura. Vejam o que se diz a respeito dessa expressão, porque se caírem. Pensando um pouco mais sobre essa expressão, nós podemos dizer, meus irmãos, que todos nós estamos sujeitos ao tropeço, todos nós estamos sujeitos ao desânimo, todos nós podemos passar por uma situação depressiva, por uma situação de enfermidade psíquica que não nos sentimos no melhor das nossas forças, todos nós podemos passar por isso. A solidão, ela é um elemento que alimenta a depressão. A depressão, muitas vezes, é aquele elemento que se alimenta das pessoas que preferem viver sós, se isolarem lá nos seus quartos ou na sua caverna e mergulharem naquele processo, muitas vezes sem ter consciência que esse processo também passa por um momento de autopiedade, de autocomiseração, em que a pessoa entra num processo de sofrimento que ela precisa sair dali e não tem forças. A solidão é uma companheira da depressão e é preciso caminhar com pessoas que lhe ajudem a sair desse estágio. Tiago 3, verso 2 diz, traz uma palavra dirigindo a líderes e mestres o seguinte, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago 3, 2a. Todos tropeçamos em muitas coisas. Todo líder, ele corre o risco de tropeçar ofendendo alguém, ele corre o risco de ter uma palavra dura, uma palavra mais áspera contra a pessoa, seja no seu pequeno grupo, seja na sua repartição, seja na congregação. O líder, muitas vezes, ele está sujeito a isso, ele pode tropeçar na sua própria fala. E quando isso acontece, isso gera feridas, isso gera mágoas, isso deixa raiz de amargura nas relações. Em acontecendo isso, o líder que quer exercer uma influência transformadora na vida do outro, ele precisa ter a humildade de reconhecer os seus erros, de reconhecer aquela falha, de ter a humildade de pedir desculpa, de pedir perdão. O pedir desculpa não diminui ninguém, pelo contrário, eleva as pessoas que têm a coragem de admitir os seus próprios erros, porque ajuda o outro a reconhecer: fulano é tão humano quanto eu sou. E assim há maior tolerância para com os humildes. Sem isso, e sem a humildade, o que acompanha a pessoa nesse comportamento poderá fazer mais mal do que bem. Eu vi há poucos dias o vídeo de um experiente pastor tentando admoestar um conhecido líder evangélico a ter uma postura de humildade diante de algumas falas que ele estava colocando ali em vídeos. E aquele antigo pastor, experiente pastor, em nome de uma antiga amizade, aconselhando aquele líder, dizendo: fulano, para com isso não está lhe fazendo bem. E esse conhecido líder, em lugar de acatar o conselho do experiente pastor, ele devolve com mais agressividade, ele devolve com mais palavra áspera, trazendo à tona aquilo que era da relação dos dois para a grande arena que é, ou que são as mídias sociais hoje em dia. É impressionante perceber, meus irmãos, como tem líderes que num certo momento acham que não precisam ouvir ninguém.
acham que caminhar só é a solução e não precisam dar ouvido aos outros. Provérbio 18, verso 1, na nossa versão NAA, diz que o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Este mesmo versículo, na nova linguagem de hoje, Novo Testamento na linguagem de hoje, diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Na nova versão internacional, NVI, esse mesmo versículo vai dizer: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Impressionante olhar como a Bíblia, ela é clara em mostrar como certas atitudes, em lugar de construir, elas podem nos destruir. E às vezes as pessoas não querem dar ouvidos àquilo que a palavra ensina. Então, se você é do tipo que se isola, que caminha só na sua vida, aprenda a caminhar na companhia de outras pessoas. A maioria de nós, às vezes, tem dificuldade de se conectar com outras pessoas, em especial se a pessoa tem uma personalidade mais introvertida, em que ela tem dificuldade de se abrir e de se colocar para outras pessoas. Às vezes, é necessário o tempo a sós para que você reflita, para que você pense para que você faça suas escolhas. No entanto, o espírito de independência que nós aprendemos no mundo, que nos vem da influência do ambiente secular no qual nós vivemos, esse espírito de independência, ele é confrontado com o ensinamento cristão da interdependência. A palavra do Senhor, a atitude de Jesus, o exemplo do Novo Testamento, nos mostra que o cristão precisa caminhar numa relação de interdependência, e não numa relação de independência, numa relação de solidão. O reino de Deus nos confronta e nos chama a isso. Em lugar de nós termos um estilo de vida egocêntrico, nós precisamos aprender a ter um estilo de vida teocêntrico. Deus precisa ocupar o centro da nossa vida e comandar as nossas escolhas, as nossas decisões. O verso 11 desse texto de Eclesiastes, capítulo 4, vai dizer: também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um só, ou se for um sozinho, como se aquecerá? Vejam, o valor da prestação de contas: um aquentará o outro, um aquecerá o outro. Seja esse aquecimento físico, as duas pessoas que dormem juntas ali, e aqui estamos falando de um casal, seja esse aquecimento emocional de alguém que está precisando no momento de alguém que lhe escute, que lhe ouça, seja esse espiritual, alguém que está frio na fé, alguém que está se sentindo fraco, tem alguém para estar lhe ajudando, lhe levantando. Também se dois dormirem juntos, diz o texto, eles se aquecerão. A solidão, meus irmãos, ela aguça o esfriamento. Se for um sozinho, como se aquecerá? Por vezes, há momentos das nossas vidas em que nós estamos nos sentindo tão para baixo, que nós nos isolamos de tudo e de todos e achamos que essa é a solução. Mas quando nós estamos assim, ainda que a nossa mente esteja dizendo isso, nós precisamos ter uma força de vontade para entender que é nessa hora que nós precisamos estar em grupo. É nessa hora que nós precisamos de alguém para estar ao nosso lado. Algumas pessoas no processo, por exemplo, de discipulado em grupo, quando elas não estão bem, elas se afastam, elas se isolam. Quando é nesse momento que o grupo, percebendo a necessidade da pessoa, tem que chegar junto para acolher, para dar suporte, para fortalecer de forma a orar por ela, encorajá-la a superar as suas dificuldades. A solidão, ela
aguça o esfriamento. Aquela imagem de uma fogueira em que você tira a maior brasa e isola da fogueira, e chega o momento que aquela brasa se apaga, essa é uma figura viva na mente de todos nós. Certamente isso deve servir para nós dentro da nossa experiência cristã. Aquele que se afasta da convivência com a igreja, aquele que se afasta da comunhão com os irmãos, aquele que quer viver a sua vida cristã longe da congregação, este tende a se esfriar, este tende a ficar mais vulnerável e mais sujeito aos ataques do mundo. Quando Jesus ensina na oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, o Senhor Jesus está querendo que nós aprendamos o seguinte: a tentação é uma realidade, ela existe, e ela está aí para provar quantos de nós caímos nas tentações, mas ao mesmo tempo a palavra diz, livra-nos do mal. Ainda que haja um ambiente de tentação ao seu redor, há alguém maior do que o tentador para lhe livrar do mal, e esse é o Senhor. Ele está disponível para aquele que espera nele. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas situações e evitar o esfriamento que vem pela solidão. No versículo 12, esse texto vai dizer, se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Sendo 2 ou mais, há melhor resistência e vitória nas lutas. Esse é um dos valores de nós prestarmos conta em caminhar uns com os outros. Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. Esse é o valor de um pequeno grupo, é o valor de uma equipe, é o valor de pessoas que caminham juntas e suportam uns aos outros, amam uns aos outros, carregam os fardos uns dos outros. Meus irmãos, sem nos darmos conta, por vezes, nós levantamos muralhas para defender a nossa solidão. Feridas ou pecados não resolvidos abrem brechas. Efésios 4, 26, 27 vai dizer, fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Situações de brechas nas nossas vidas, elas podem acontecer. Pecados, muitas vezes, abrem brechas em nossa caminhada. Brechas não resolvidas, meus irmãos, se tornam muralhas. E uma muralha, ela oferece uma obstrução na visão. Uma muralha não nos permite ter uma visão ampla das coisas. Uma muralha limita o nosso enxergar e nós não conseguimos perceber todas as realidades ao nosso redor. A nossa percepção fica limitada. Nós vemos apenas, muitas vezes, o nosso lado da questão. Essas pessoas, elas não se percebem como alguém que tem um comportamento errático, quando elas estão alimentando as amarguras, as iras, os pecados, e estão criando essas muralhas e criando essas estruturas de reserva em torno de si mesmas. Elas erguem algumas fortalezas e tentam justificar a sua atitude de solidão em torno dessas fortalezas. E essas pessoas dizem, esse é o meu jeito de ser. E não quer se relacionar com outros, não quer interagir com outros, não quer conviver em grupos. Eis algumas dessas fortalezas. Fortaleza número 1, autossuficiência. Esse tipo de pessoa prefere trabalhar sozinha. Ela tende a depender apenas dos seus próprios recursos e das suas habilidades. Ela não gosta de trabalhar em equipe. É uma fortaleza. Uma outra fortaleza, um coração endurecido. Não sente carência de intimidade ou de necessidade de amigos. A pessoa, seu coração está tão endurecido que acha que não precisa de ninguém. É uma fortaleza. Uma outra fortaleza é a depreciação.
essa pessoa desvaloriza as perdas e ela menospreza as bênçãos. Ela não deixa nada mexer com ela, nada lhe atinge, nada lhe alegra, lhe emociona, lhe faz bradar vitórias ou sentir os seus fracassos. Há uma outra fortaleza que alguns tomam como uma virtude, mas é preciso ponderar se é, no seu caso, uma virtude ou se é algo que você deva encarar como um defeito, que é o perfeccionismo. Essa pessoa costuma ser muito exigente consigo mesma e com outras pessoas. Ela não tolera falha ou um trabalho que não seja bem feito conforme o seu conceito de bem feito. Perfeccionismo pode ser uma fortaleza. Há uma outra fortaleza que é a entrega de uma forma exagerada. Pessoas assim se entregam sem limites. Elas não aceitam a própria individualidade. Elas não aceitam seus limites, sejam eles físicos, sejam eles emocionais ou suas próprias capacidades. E abraça coisas que muitas vezes vão além da sua própria capacidade de entrega. Não admitem suas próprias fragilidades. Uma sexta fortaleza é a passividade. Geralmente, a pessoa que age assim, ela é fruto do medo de perder alguém, do medo de ser punido, de fracassar, de ser ferido. E aí nós podemos trazer à memória aquilo que está lá em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia. Este é um versículo que eu quero encorajar todos vocês a memorizarem e trazerem para o seu coração. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. A palavra poder utilizada aí, ela vem de uma terminologia que na língua original significa dunamis, que traz a ideia do dinamite, um poder explosivo, um poder grandioso. A palavra amor que vem aí é a palavra ágape, que traduz o amor pleno, o amor perfeito, o amor na sua plenitude, aquilo que é o melhor que o Senhor tem para entregar a cada um de nós. A palavra moderação vem de um termo que quer dizer respeito à saúde mental, à sobriedade, uma mente equilibrada, uma mente sã, autodisciplinada, preservando-nos de exageros e situações de desequilíbrio. A palavra sofônismos, que traz a ideia de alguém que vive a realidade da moderação dentro deste aspecto de equilíbrio de saúde mental. Então nós temos, meus irmãos, o valor de se trazer a palavra de Deus para dentro da mente, do coração. E aqui eu quero encorajar você a estar fazendo isso. Esse é um exercício que temos estimulado a igreja a praticar nesses últimos dias. Memorizar novos versículos da palavra de Deus. E aí você deve considerar o seguinte: você vive num país em que você tem a liberdade de ter quantas versões da Bíblia você quiser ter na sua estante. Mas você ter uma estante cheia de Bíblias e não tê-la na mente, no coração, não vai fazer muita diferença. Então vamos supor que você tenha que viver uma realidade semelhante àquilo que a Coreia do Norte vive, em que você não tem acesso à Bíblia. A palavra é retirada em todas as formas, no aplicativo, é retirada na forma escrita e você não tem, mas você hoje tem. Então, se a Bíblia viesse a ser tirada de você, o que ficaria na sua mente? O que ficaria no seu coração da palavra de Deus? Então, com essa questão, eu estou estimulando os irmãos, memorizem novos versículos, tragam para dentro de si a palavra do Senhor, novos versículos. E aí, essa semana a irmã Francinete compartilhou conosco uma experiência que ela viveu por ter a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Ela era bem mais jovem, costumava ir para o seu trabalho a pé,
e ela caminhava ali uns 20 minutos para chegar ao seu trabalho, e ela saía logo cedo de casa, coisa de 6 horas da manhã, para chegar no seu trabalho. E ela fazia isso constantemente. E certa feita ela estava ali com seu fone de ouvido, cantando louvores, mas aí a rua estava completamente deserta, não tinha ninguém, mas aí ela percebe a uma certa distância alguém vindo ao seu encontro, numa atitude de malandro, sem camisa, braços jogados, aquele corpo, naquela malemolência, e aí ela percebe, eu vou ser assaltada. E quando ela toma consciência que vai ser assaltada, veio um pavor muito grande, ela diz, olha, minhas pernas começaram a tremer, eu comecei a ficar com medo, uma palpitação, e aí eu comecei a recitar vários versículos bíblicos aleatoriamente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 90, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ela foi trazendo todos os versículos que ela tinha memorizado na sua cabeça ali. E enquanto ela vai trazendo esses versículos, ela vai sendo tomada pela serenidade, pela coragem, e aquele medo passa. E quando chega aquele momento do encontro com aquele cidadão, em lugar dele passar adiante ou fazer alguma ação contra ela, ele dá uma meia volta e começa a andar com ela. E vai com ela até o seu ambiente de trabalho. Chegando no ambiente de trabalho, o funcionário, o vigilante que lá estava, diz, a senhora veio com esse cidadão? E ela disse, sim, eu vim, ele veio me acompanhando. E aí aquela pessoa diz, olha, nunca mais faça isso, esse cidadão é um desorganizado na vida, é um bandido mesmo. Ela percebeu naquele momento o valor de ter a palavra de Deus memorizada e trazê-la no momento de medo. E aí aquele texto que nós mencionamos aqui, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É uma palavra que precisa estar diante de nós, porque verdadeiramente o Senhor não nos criou para viver de uma forma covarde. Deus não nos criou para estar cedendo aos medos que nos limitam. Deus não nos criou para ceder às nossas fraquezas, aquilo que é próprio da nossa humanidade decaída. Mas Deus nos criou para ser pessoas que reflitam sua imagem e semelhança. Deus nos criou para ser um pouco menor do que Ele, assim nos diz o salmista. O pecado estragou tudo isso, o pecado degenerou a criação humana e nós então adquirimos esse espírito de impotência, de medo, esse sentimento de fracasso, esse sentimento que nos faz muitas vezes limitados naquilo que nós poderíamos ser, mas a palavra do Senhor diz, Deus nos deu um espírito de poder. Lembra, dinamite, dunamis. Deus nos deu um espírito de coragem, de ousadia, para enfrentar os nossos medos, para enfrentar aquilo que quer nos vencer, para enfrentar aquilo que quer nos destruir. Hoje, conversando com uma jovem da nossa igreja, ela simplificou, de uma forma muito linda, o modo de falar para uma criança aquilo que é bom e aquilo que é mal. E ela disse, conversando com a minha irmã, eu dizia para ela, aquilo que é bem ou aquilo que é bom, nos aproxima de Deus. Aquilo que é mal, nos afasta de Deus. Aquilo que é bom, nos aproxima de Deus. O bem nos aproxima de Deus. O mal nos afasta de Deus. Para uma criança é simples entender isso. E nós precisamos, meus irmãos, entender que todo mal que vem contra nós não procede do Senhor. Deus não tenta ninguém. Todo mal que queira nos assaltar, que queira nos destruir, não procede do Senhor. Então, nesses momentos, é preciso ser tomado pelo espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez da palavra do Senhor, nos ensina para que nós possamos enfrentar essas situações adversas. Essa é uma experiência fantástica, aprender, memorizar, reter a palavra de Deus na mente e no coração. Coloca isso em prática, exercita isso, mas exercita isso caminhando ao lado de outras pessoas. Exercita isso caminhando ao lado de alguém
que possa lhe encorajar e lhe motivar também nos momentos em que você não tenha forças para reagir. Eu lembro, certa feita, eu fui fazer a visita a um jovem que estava num processo de câncer e que aquele jovem estava definhando e a vida dele perdera todo o sentido de alegria. E aquele jovem que estava caminhando para a sua formatura descobre um câncer e agora ele está num estado de revolta em que até mesmo contra Deus ele manifesta a sua revolta. E aí eu vou visitá-lo e num certo momento o Espírito traz à minha lembrança aquilo que aconteceu com aquela experiência que Jesus viveu lá em Cafarnaum, em que ele está pregando numa casa e o ambiente está tão cheio que alguém quer levar um amigo paralítico para Jesus, mas não tem como levar, aproximando-se ali pela porta, e aqueles amigos descem aquele paralítico pelo telhado, e Jesus então opera a libertação e a restauração daquele homem. E o Espírito de Deus me trouxe à memória esse episódio para dizer para aquele jovem, há momentos em nossas vidas em que nós estamos tão fragilizados, em que nós não conseguimos chegar sozinhos à presença do Senhor. Mas se temos pessoas orando por nós, essas pessoas são aquelas que nos carregam e nos colocam diante de Deus. Então, a oração e o caminhar juntos tem este poder. Há momentos que você está enfraquecido, mas aqueles que estão ao seu redor lhe colocam diante do Senhor. Eu me lembro que aos 19 anos de idade eu vivi algo semelhante a isso. Eu vivi uma experiência em que eu estava exercendo atividade de liderança na juventude da minha igreja e nós tínhamos ali um movimento de oração todas as tardes na igreja. Nós íamos ali às tardes para orar com os jovens e era uma igreja pequena, uma cidade pequena no interior da Bahia, uma juventude pequena também. Mas aí eu contraí uma enfermidade que me deixou muito fragilizado. E eu fiquei tão fragilizado naquela enfermidade que eu não tinha forças nem para orar. Mas aí aqueles que estavam lá orando por mim foram pessoas que Deus usou para me levantar, porque o Senhor veio e me fortaleceu, me levantou e me animou e eu pude continuar a minha jornada. Há momentos da sua vida que você está tão fragilizado que você não tem forças para chegar até a presença do Senhor. Como aquele paralítico, se não fosse aqueles amigos, não conseguiriam chegar na presença de Jesus. Mas a importância de você não caminhar só, de caminhar num pequeno grupo, de viver uma experiência de mentoria, de discipulado, de estar junto com outras pessoas, isso lhe permite dizer que na sua tribulação, na sua luta, na sua fragilidade, você não está só, porque tem outros que possam lhe carregar e lhe ajudar. Eu quero deixar 3 perguntas para a sua reflexão, e se você quiser usar no seu pequeno grupo. Você tem uma pessoa de confiança a quem prestar contas? Se tem, qual a regularidade com que vocês se encontram para este momento? Nós temos um cartãozinho na nossa igreja para o pessoal do discipulado, acho que ele não está por aqui agora, mas nesse cartãozinho nós temos 10 perguntas no verso dele, que são perguntas para a prestação de contas. Qualquer pessoa do discipulado pode ter esse cartão, pode pedir ao seu líder discipulador que ele vai providenciar. Se ele não souber, vai falar comigo, que eu sei como ele pode providenciar. E nesse cartãozinho tem 10 perguntas, que são formas de você ter uma conversa com alguém e fazer um movimento de prestação de contas. Você leu a sua Bíblia essa semana? Você testemunhou para alguém essa semana? Você se sentiu alvo de tentação? Você quer falar sobre isso? Prestação de contas de forma intencional. Isso é possível e nós precisamos desenvolver isso como uma cultura dentro dos nossos pequenos grupos. Qual o valor de ter um companheiro discipulador ou mentor para caminhar com você de uma forma disciplinada? E aqui eu quero encorajar todos vocês a se organizarem em grupos de pelo menos 20 pessoas para irem ao cinema assistir o filme A Forja. Tive o privilégio de assistir a pré-estreia
e ele vai estar sendo exibido, acho que a partir do dia 26 agora, dia 26, quinta-feira próxima, vai estar nos cinemas, e eu quero encorajar vocês a se organizarem em grupos. Chama o seu pequeno grupo, chama pessoas por quem você já vem orando para fazer parte do seu pequeno grupo, para ir com você ao cinema. Organiza grupo de 20 pessoas, que você vai pagar 50%, indo em grupo de 20 pessoas, e aí você vai assistir esse filme, e você vai ver que lição preciosa nós temos ali sobre o valor de uma relação disciplinada no processo da mentoria e do discipulado. Uma terceira pergunta para o seu pequeno grupo: quais as fortalezas você precisa enfrentar para remover as muralhas que possam dificultar a sua construção de relacionamentos intencionais? Às vezes você usa como justificativa para não se relacionar com outros o fato de dizer: eu não tenho tempo, ou eu não tenho um amigo não crente. Se você já vive muito tempo na igreja, muito provavelmente seu raio de amizade está entre irmãos da igreja. Então você pode ser uma daquelas pessoas que diz: eu não tenho amigo descrente. Mas é preciso ser intencional. Às vezes a desculpa é uma muralha, é uma fortaleza na qual você quer se esconder. Moisés tentou usar disso com Deus, e Deus diz: é com você mesmo que eu estou contando, Moisés. Então, meu irmão, minha irmã, se é com você que Deus está contando para chegar àquele amigo que só você tem acesso, não espere que outro vai fazer, não, é você. Se é com você que Deus está contando para chegar no condomínio onde você mora, em que tem um número imenso de famílias morando naquele condomínio, em que você nunca se relaciona com os seus vizinhos, em que você não sabe o nome deles, mas que você sabe que eles estão lá, e Deus quer usar você para chegar ao coração deles, é com você mesmo. Não adianta não transfere responsabilidade para outro. Olha para aquilo que a Bíblia fala lá em Ezequiel. O atalaia deve estar na posição de alertar as pessoas. Se o atalaia não faz isso, as pessoas perecem, mas o Senhor vai pedir contas. Então, Deus tinha em Moisés a pessoa certa para aquela missão. Deus tem a cada um de nós para a missão que cabe a nós cumprir hoje. Eu não vou conseguir chegar àquelas pessoas que você consegue chegar, porque são pessoas que fazem parte dos seus relacionamentos. Então eu quero encorajar você. Organize a sua lista. Organize a sua lista de 5 pessoas, 10 pessoas não crentes por quem você vai orar. Eu não sei o nome do meu vizinho da frente, mas eu coloco lá: orar pelo vizinho da frente, orar pelo vizinho de trás, orar pelo vizinho da lateral, orar pelo vizinho da outra lateral. Faça a sua lista, comece a orar por essas pessoas, e comece a dizer para Deus: Deus, eu quero estar disponível para o Senhor, para ser instrumento nas tuas mãos, para levar a tua palavra ao coração dessas pessoas. Neste momento, há cerca de 5.000 líderes de 200 nações reunidas em Seul, produzindo aquilo que é o chamado Pacto de Lausanne, que é um movimento que começou em 1974, depois teve em 89 nas Filipinas, depois teve, salvo engano, na África do Sul, e agora está acontecendo na Coreia do Sul. Nesse momento, eles estão reunidos lá. E hoje eles divulgaram o Pacto de Seul, aquilo que é a carta, a mensagem desses líderes para o mundo evangélico, para o mundo cristão. E eu estava dando uma olhada hoje à tarde nesse documento. Esse documento ele serve para nortear a visão da igreja para os próximos anos em termos de missões. E eu estava olhando e vendo o valor e a importância que está sendo dado ao discipulado dentro desse pacto, dentro dessa visão. Os líderes ali reunidos reconhecem que têm falhado no processo de ensinar nas igrejas locais a serem discípulos de Jesus e discipular outros. E esta falha é uma realidade que nós próprios aqui podemos testemunhar. Quantos dos irmãos são cristãos há quantos anos e nunca discipularam uma pessoa? Olhe para si mesmo e faça a si mesmo essa pergunta:
Eu sou cristão há quantos anos? Eu me relaciono com tantas pessoas. Quantas pessoas eu discipulei na minha vida? Eu quero que você olhe para aquilo que está lá em Juízes 2:10 e se veja naquilo que foi a geração de Josué. A geração de Josué morreu. E morreram aqueles outros contemporâneos dele. E levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Levantou uma nova geração que não conhecia Deus. Quando uma geração falha em discipular a geração seguinte, o prejuízo, meus irmãos, é de séculos e séculos. Porque você olha o que aconteceu depois de Josué com os juízes. Olha o que aconteceu depois com os reis. Quantos juízes foram bons em Israel? Quantos reis foram bons em Israel? Houve uma falha no processo de discipular aquela geração. O mundo de hoje vive essa falha. Nós tivemos grandes avivalistas no século XIX. No século XIX foi um século que conheceu muita gente pregando o evangelho e fazendo diferença no mundo inteiro. Mas aquela geração que se concentrou no evangelismo não teve o mesmo cuidado de discipular a geração seguinte. Veja como a Europa vive hoje, um pós-cristianismo. Vejam como a América do Norte está caminhando para passos largos de uma nação pós-cristã, apesar de ser fundada por cristãos. E se o Brasil continuar com esse evangelho nominal de apenas membro de igreja, daqui a mais algum tempo nós vamos viver o mesmo processo. Então, geração de hoje, acorda, acorda. Não podemos repetir o erro da geração de Josué. Não podemos repetir o erro daqueles que nos antecederam. Não vá para a vida eterna sem discipular alguém, sem influenciar e transformar a vida de alguém. E você só pode se dar conta de que o seu processo deu resultado se você olhar 8 gerações à frente e perceber que aquelas pessoas continuam frutificando. Isso significa dizer que você tem que discipular uma pessoa, que essa pessoa vai discipular outra, e que essa vai discipular outra, e essa vai discipular outra, até que você perceba, na 4ª geração em diante, o seu trabalho frutificando para você dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Aquilo que eu fiz fez diferença. Quando você olha para 2 Timóteo 2:2, Paulo fala lá para Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, entre muitas testemunhas, isso mesmo você fez aqui? Transmite a homens fiéis que sejam o que idôneos para ensinar a outros. Você tem aí pelo menos 4 gerações. 4. Paulo falando para Barnabé, dizendo que ele deve ensinar a outros que sejam idôneos para ensinar a outros. Mas se você olhar para Barnabé e você ver aquilo que Paulo falou, que ele aprendeu com a sua avó e com a sua mãe, nós temos aí pelo menos 2 gerações antes de Timóteo. Barnabé não, Timóteo, não é? Mas se você olha para Paulo, você vê antes de Paulo um Barnabé. E se você olha para Barnabé, você olha antes dele um Jesus. Porque muito provavelmente Barnabé fez parte do grupo dos 70 de Jesus. Então Barnabé aprende com Jesus, discipula Paulo, que discipula Timóteo, para discipular outro. Então você tem que olhar que há pelo menos, no mínimo 6 a 8 gerações para a gente dizer, o trabalho que eu fiz valeu a pena. Então, como eu disse várias vezes no nosso grupo discipulado, quer ser um discípulo, não seja um corredor de corrida de 100 metros. Não seja um velocista de alguém que quer, numa arrancada, chegar e cruzar em 9 segundos a linha de chegada. Seja um maratonista. Seja alguém que aprenda a caminhar com outros. Seja alguém que aprenda a semear para que os resultados venham. Então, se você já desistiu daquelas pessoas que você começou a discipular, recupere essas pessoas. Recupera. Não deixe que esse tempo se perca. Mas se elas não querem, faz aquilo que a Bíblia diz. Sacode o pó da poeira dos seus pés e parte para outros. Investe em outros.
tem energia para discipular outros, investe em outras pessoas. Mas considere que o seu trabalho, meu irmão, o nosso trabalho é fazer diferença na vida das pessoas. Foi para isso que Jesus nos chamou. Amém? Vamos adorar ao Senhor, colocando nossas vidas no seu altar, na forma de entrega dos nossos bens, consagrando dízimos e ofertas. Eu quero convidar você para ficar em pé e, enquanto cantamos, trazer ao altar do Senhor seus dízimos e ofertas.